Amadas, quando nós começamos a orar e nosso grupo de intercessão começou o tempo de oração e jejum pelo Congresso de Mulheres, e eu estava na liderança e um dia assistindo uma live, acendeu uma luz do Espírito e o Senhor falou muito comigo a respeito desse assunto que nós vamos tratar hoje. Abra sua Bíblia em Mateus 25 e eu vou já concluir a nossa introdução aqui, explicando para você alguns detalhes a respeito dessa ministração de hoje. Mateus 25, do 1 ao 13, eu já vou lendo para ganhar tempo, tá bom? Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. E como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Amém? Esse texto já tem sido bem conhecido de todas nós, porque foi o tema do nosso Congresso de Mulheres. E como eu falei para você, eu estava assistindo uma live, de repente o Senhor começou a falar comigo, e foi bem antes do Congresso. O Senhor começou a falar comigo a respeito desses 2 tipos de virgens que a gente acabou de ler. E talvez o que eu vou falar, e eu não quis dar o tema exatamente como eu vou te falar aqui, porque na rede social podia não aceitar. Mas o Senhor falou comigo a respeito da noiva verdadeira versus a prostituta gospel. E era falando da identidade desses 2 tipos de noiva, desses 2 tipos de virgens. E era nessa passagem que Deus queria que eu escrevesse a respeito do comportamento desses 2 tipos. E a gente, como o apóstolo falou, a gente vai chamar essas virgens de cristãos, porque são 2 tipos de cristãos, né? Só que eram 10. 5 eram noivas verdadeiras e as outras 5 vamos chamar de prostituta gospel. E quando eu falar prostituta gospel, não se assuste, tá bom? Mas às vezes eu vou trocar por loucas ou imprudentes, insensatas, para não chocar tanto, né? Porque é uma palavra forte. Mas a gente vai ver 2 passagens durante essa ministração em que Deus se refere ao povo de Israel como prostituta. Então, para nós, muitas vezes, a gente quer se chocar com essa palavra. Mas Deus quis falar para mim de identidade, de comportamento, de quem essas 10 virgens elas eram. E aí Deus começou a falar para mim que nós estamos vivendo um tempo bem difícil, onde nós nos perdemos da nossa identidade. Algumas pessoas, e eu preparei a palavra, claro que preparei bem antes essa palavra do congresso, porque Deus me deu realmente quando a gente começou a intercessão.
E a gente vai estar falando da identidade aqui também, tá? Vamos dizer que isso aqui é um complemento do nosso congresso, tá bom? E a prostituta, ela tem um comportamento de querer todos, ela quer todos, mas ela não se compromete com ninguém. E a gente vê aqui essa insensata, vamos dizer assim, ou vamos chamar de loucas também algumas vezes, em que esse tem sido alguns tipos de cristãos. E eu creio que essa louca, ela é um tipo de cristão que ela queria muita coisa, ela queria várias coisas, mas ela não teve e ela não quis ter um compromisso, uma aliança, um comprometimento com o noivo. E nós estamos vivendo mesmo essa época tão complicada, onde as pessoas já não sabem mais quem elas são. E essas noivas, a gente vê elas com as mesmas vestimentas, elas tinham as lamparinas, elas estavam indo para o mesmo local, elas estavam juntas, elas estavam caminhando juntas às 10. Mas elas não eram iguais. Elas tinham identidades diferentes. E a gente vai ver, e a gente vê no final dessa história que Jesus narra, que 5 delas se perderam e 5 entraram para bodas. Então, aqui nessa passagem, ele está falando de 5 prudentes e 5 loucas. E aí eu fui buscar o significado de prudente. O que é ser prudente? É a que não procura o perigo, ela é cautelosa, sensata e ajuizada. E o que é ser louca? É a que se alienou, não tem sensatez, não possui controle sobre os próprios comportamentos e é uma descontrolada. Essa é a diferença da prudente e da louca. E a gente vê que as virgens loucas, elas representam aquelas pessoas que têm uma religião em que ela tem a lâmpada, mas ela não tem azeite. Ela não tem o óleo suficiente para se abastecer e para, no momento certo, ela usar esse azeite, esse abastecimento. Ela está dentro da igreja, essa noiva, essa virgem, essa louca, essa imprudente, ela está dentro da igreja. Ela é membro de uma igreja. Ela até acredita na doutrina dessa igreja. Ela até segue algumas normas, porém essa prostituta gospel que está flertando com todos, ela não tem valores, ela não adquire valores, ela tem preço. Ela tem preço. E hoje nós temos visto muitas igrejas, eu não estou falando da nossa, e eu não estou falando de você, eu quero que você entenda, eu não quero lhe ofender. Se você está se sentindo ofendido com essa palavra, eu quero que você só relaxe. E já já eu vou te dizer que eu também já fui uma prostituta gospel. E você vai entender por quê. Tem muita gente fazendo da casa de Deus e do ministério, da igreja que congrega e da igreja que até administra um comércio. A prostituta, ela trabalha pelo pão dela. Ela só se interessa por aquilo que ela vai ganhar. E hoje a gente está vendo igrejas, e a gente não cita nomes, e claro que a gente só tem que orar por essas igrejas, esse tipo de cristão também, que ele vai às vezes para dentro de uma igreja, para dentro de um ministério, porque ele quer ficar rico. Ele acha que ali é um comércio em que ele pode ficar ali e se dar bem. Ele não está preocupado, esse tipo de cristão ele não está preocupado em adquirir riquezas eternas. Ele está preocupado em juntar tesouros na terra. E por conta desse pensamento, dessa identidade distorcida desse tipo de cristão, ele acaba não adquirindo compromisso com o noivo. Ela não tem, ela não quer, ela acha que é uma perda de tempo
ela se envolver com o noivo. A prostituta, ela tem vários casos, ela tem vários amantes. E ela não quer parar e conhecer ninguém, nenhuma daquelas pessoas, ela não tem interesse. Porque o interesse dela, o foco dela é o que eu vou ganhar dessa pessoa, o que eu vou receber dessa pessoa. Eu nunca fui prostituta, graças a Deus, louvado seja Deus, só no espiritual mesmo você vai já entender que a gente, muitas vezes nós temos esse comportamento de chegar diante do noivo como uma prostituta, pedindo. E era assim que muitas vezes eu me comportei e que Deus teve que chamar a minha atenção. Até quando você vai se comportar como prostituta e não como noivo? Até quando você não vai ter um relacionamento comigo, porque eu não te chamei para ser prostituta, te chamei para noiva, para ter uma aliança comigo, para ser aliançada comigo, mas você só chega porque muitos de nós nos comportamos assim: Senhor, me dá. Quantos cristãos não têm mais tido o entendimento que não pode chegar diante de Deus desse jeito? Deus é nosso Pai, Ele tem prazer em nos dar tudo, claro que Ele tem, mas nós temos que aprender algo muito sério, que a gente não pode mais ter esse comportamento. Deus não se agrada dos filhos, dos cristãos, só chegam diante do Pai para pedir. Cansa, nem Jesus aguenta esse tipo de noivo. Qual é o pai que gosta de que o seu filho só chegue diante dele e diga: me dá. E a prostituta, quando ela está ali naquele envolvimento com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa queira compartilhar algo com ela, sobre ele, a respeito dele, ela não tem interesse, não. Ela diz: eu não tenho tempo para te ouvir, eu não quero me envolver com você, eu só quero receber o que eu tenho direito e ir embora. E é assim que a louca está se comportando nesse tempo. E em todo tempo, a igreja sempre foi assim. Mas eu vejo Deus trazendo um alerta para hoje, para agora, um alerta para a igreja, que nós temos que parar com isso. Porque se nós não recebemos, nós ficamos toda mimosa, né? Toda frágil. Ai, Deus não me deu aquilo que eu pedi. Ai, eu orei tanto, mas eu não recebi. E a gente fica melindrosa e a gente já quer se afastar do noivo, só porque não recebeu. Desvio de identidade porque não sabemos quem somos. Cristãos que se prostituem até aos pés do noivo. E é muito sério que a gente está vivendo nesse tempo. E esse alerta é para mim, é para você. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim mesmo, porque quando a palavra vem primeiro para nós. E quando eu recebi essa palavra, desse comportamento doentio, dessa noiva, dessa virgem prostituta, que só é a noiva que tem interesse, só é aquela que quer, e não tem um tempo para dedicar ao noivo, para conhecer o que está no coração do noivo, para descobrir a vontade e os desejos desse noivo. E é muito sério, porque essa louca, ela acha que é perda de tempo, eu não vou me envolver, eu não quero, não tenho vontade. Ela prefere só doar na medida que ela recebe, se não recebe, ela também não dá. Não é verdade? Quando nós não recebemos de Deus aquilo que nós tanto pedimos, a gente se trava e diz: eu também não vou mais orar. Eu também não vou mais pedir, eu também não vou mais chegar diante de Deus com o coração que eu chegava antes. A gente fica toda emperebada, toda doente na alma.
desculpa alguns termos aqui, porque tem um cearense no meio, né? Emperepada, não sei se todo mundo conhece. É doente na alma, com feridas inflamadas na nossa alma. E essa louca, ela se compromete com várias pessoas, mas ela não tem aliança nem compromisso com ninguém. Com ninguém. Todo dia um diferente. Todo dia ela vai atrás de algo diferente. Porque ela não quer, ela não quer. Porque para ela a aliança é uma coleira, é uma prisão. Botar uma aliança no dedo vai despertar em que outros homens não vão olhar para ela, né? Então, para essa, não. Eu não quero uma coleira, uma prisão, isso para mim, então eu não quero. Eu não quero ter trabalho. E nós temos hoje visto muita gente dentro da casa de Deus vivendo essa realidade. Ela não tem compromisso com a edificação dessa igreja. Ela não tem compromisso com o crescimento dessa igreja. Ela não tem compromisso com a saúde espiritual dessa igreja. Célula, nem pensar. Dá muito trabalho, não quer. Não tem compromisso com as dores da igreja. Essa é a louca. Essa é a virgem louca que não quer compromisso com nada. Essa prostituta gosta, passa longe de saber o que está escrito lá em Tiago 1,27, que diz: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Acontece que a prostituta está interessada naquilo que é terreno. Essa louca, ela não valoriza as coisas celestiais. Ela quer aquilo que é terreno. Ela quer cuidar apenas dos próprios ganhos dela, do que ela pode ganhar, do preço que podem dar para ela, dos tesouros pessoais que ela pode acumular e guardar. Ela até vai em alguns eventos, congressos, ela vai nos cultos, ela vai às vezes porque ela gosta de uma pregadora, ela vai porque ela gosta do louvor, mas ela não quer compromisso com nada. Ela vai, ela é de momento, ela é casual. Ela está ali porque naquele momento é bom para ela estar ali. Naquele momento é agradável, tá suprindo a necessidade dela. Mas quando ela sai dali, não quero aliança, não quero compromisso. Abastecer-se de azeite para ela é muito sério. E ela não quer. Ela quer só um caso de uma noite. Lá em Oséias 9:1, na parte B, diz: vocês foram infiéis a Deus, a seu Deus, e se venderam como prostitutos. Lá em Oséias 5:3 também diz assim: conheço você, Efraim, e eu vou trocar o Efraim pela Rose. E você também troca aí pelo seu nome. Conheço você, Rose. Não pode se esconder de mim, Israel. Você me abandonou e se prostituiu e está inteiramente contaminado. Quantos de nós já estivemos nessa situação em que Deus está chamando a atenção do seu povo? Quantos de nós aqui no livro de Oséias somos chamados de prostituta por Deus? Pessoas que se venderam a deuses, que se corromperam e foram servir outros deuses e esqueceram do Deus de Israel. E o Senhor chamou esse povo de prostituta. Esqueceram, abandonaram, se comportaram com infidelidade. Porque a prostituta gospel, ela não é fiel. Ela tem vários. Isso é grave demais. Porque essa louca, ela não adquire a maturidade cristã que ela precisa. Para crescer espiritualmente, ela não adquire, porque ela não tem disposição
para buscar essa maturidade cristã, para se relacionar com esse noivo. Então ela fica com uma fé atrofiada. Essa louca não vai crescer se ela continuar nesse comportamento. E é um ciclo, e vira um ciclo vicioso. Porque ela começa a gostar dos ganhos que ela tem, ela começa a se sentir confortável naquela situação, porque, como eu falei, para ela não ter envolvimento, então não dá trabalho, o relacionamento dá trabalho, ela não quer ter. Ela não quer se comprometer, ela não quer ter trabalho, então para ela é confortável estar naquela situação em que ela só tem prazeres momentâneos, ela recebe algo aqui, algo ali, ela cobra um preço para estar lá. E aí essa noiva, eu vejo essa noiva dentro de um labirinto, ela entrou dentro de um labirinto e ela se perdeu. Como ela não tem uma visão do alto, ela não consegue achar a saída. Ela está perdida dentro do labirinto porque ela só vê o que está na frente dela. E se ela não consegue pedir socorro para que alguém tire ela lá de dentro do labirinto, alguém que tem uma visão do alto, ela vai continuar dentro desse labirinto perdida. Completamente perdida. Porque quando eu sei a minha identidade, nós somos livres quando nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós não ficamos dentro das nossas prisões, dentro desses labirintos que nos mantêm aprisionados dentro de uma situação. Quando nós conhecemos a nossa identidade, nós podemos voar alto, nós podemos enxergar as múltiplas possibilidades que o Senhor tem para nós. E lá em Lucas 9, 23, Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mas essa louca, ela pensa que a casa de Deus é um restaurante que ela pode pegar um cardápio e ela pode escolher o que ela acha que é melhor para ela. Sabe quando a gente chega no restaurante, a gente pede o cardápio, o menu e a gente começa a escolher aquilo que a gente mais gosta. E tem um monte de cristão fazendo isso. Ele está dentro da igreja, ele pensa que é um restaurante, pega o cardápio e diz: isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Tira isso, tira aquilo, me dá só isso aqui. Isso aqui eu gosto. Isso aqui me agrada. Isso aqui me faz bem. Mas nós precisamos dizer: chega, chega, chega desse tempo. Chega desse tempo na igreja. Chega desse comportamento de loucas. Porque um dia Deus falou isso para mim: Rose, chega. Eu não quero um caso com você, eu quero um relacionamento, eu quero uma aliança, eu quero me casar com você. Mas você está tendo comportamento de prostituta. Você não está com um compromisso, você não está aliançada verdadeiramente comigo. E quando a gente está assim, a gente às vezes nem percebe. Às vezes a gente, porque essa louca também está lá dentro, às vezes, da igreja. Ela está participando do culto e ela não está atenta. Se ela não está verdadeiramente aliançada com o Senhor, do jeito que o Senhor quer que ela esteja. E aí é preciso, às vezes, Deus nos sacudir e dizer: chega, chega, chega. Um dia Deus disse para mim: chega, Rose, amadurece. Começa a me servir verdadeiramente e a se aliançar comigo como teu noivo. Ou você vai se perder nesse caminho aí que você está indo. Porque Deus não nos chamou só para nos visitar de vez em quando. O que Jesus quer é fazer morada em mim e você. E lá em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Até quando nós vamos tratar o templo, a casa de Deus, que somos nós, como prostitutas? Perdoe-me, eu não quero lhe ofender.
Essa palavra é para mim. E eu estou falando para mim. E quando eu falar essa palavra, eu estou me referindo a esta imprudente, essa louca, essa virgem que achava que estava tudo bem, só se deu conta lá no final, quando o noivo chegou. Nós temos hoje uma igreja cansada, apática, distraída, que só pensa em se promover, enriquecer, lucrar. Isso é ruim, porque nós estamos falando de um relacionamento sério com Jesus. Porque só um relacionamento sério vai gerar bons frutos em nós. E eu falei na última vez que eu preguei, um relacionamento que não gera frutos em mim não é um relacionamento, é um caso. Porque se eu tiver só um caso com Jesus, não vai gerar nada de bom em mim. Eu preciso entender que eu não posso ter um caso só de uma noite, só de um momento com meu Deus. Não. É uma aliança eterna, perpétua com esse noivo. E que o Senhor nessa noite possa ferir realmente o nosso coração e nos alertar e gerar arrependimento se nós estamos tendo esse comportamento. Porque eu já tive esse comportamento. E ele é destrutivo. Eu sei o quanto ele é destrutivo. Eu já tive um período da minha vida extremamente frágil, fraca, apática, abatida, sem ânimo, sem vontade de nada. Eu só queria ir na igreja, às vezes, quando me dava vontade. Essa fui eu um dia. Até um dia Deus me chamar e me sacudir e dizer: chega, Rose, chega. Você já está há tantos anos me servindo e ainda está nesse comportamento. E eu espero que hoje seja a noite do chega para muitas de nós nessa noite, em nome de Jesus. Porque Deus está nos chamando para um tempo de mudança mesmo, porque o noivo está muito perto. Hoje eu vi um pastorzinho de 93 anos que eu sigo ele na rede social e eu vi ele falar assim: acabou. Acabou o tempo, ele falou, acabou o tempo. Não tem mais tempo, ele falou, não tem mais tempo. Jesus já está voltando. E essa deve ser a nossa expectativa mesmo, acabou. A gente tem que deitar todo o tempo com esse pensamento, acabou, não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Porque nós podemos estar dormindo e Jesus chegar e o noivo chegar. E nós não podemos ficar de fora, nós não podemos ficar como as loucas que não vão entrar. E toda prostituta tem um cafetão, né? Não sei se vocês já ouviram falar, as prostitutas têm um cafetão que administra a causa dela. E quando nós nos comportamos assim, nós temos um cafetão chamado Satanás. Ele vai ficar soprando nos nossos ouvidos que nós temos um preço e que ele vai nos negociar e ele vai gritar: quem dá mais? Quem dá mais? E nós não podemos deixar Satanás gritar no meu ouvido, no seu ouvido, quem dá mais? Porque nós não temos preço, nós temos valores. E nós somos a noiva de Cristo na terra. Amém? A lamparina da louca, você vê que ela durou só por um tempo. Você vê que quando a louca acorda do sono dela, ela percebe que a lâmpada dela está parando de brilhar. E está parando de brilhar por quê? Porque ela não se comprometeu com esse noivo. Ela não doou o tempo dela de qualidade, de conhecer e ouvir e de entender o que estava no coração desse noivo, do que agradava esse noivo. Gente, é muito, muito interessante quando a gente vai casar. A gente quer conhecer o gosto, a gente quer saber o que o noivo gosta, o que ele gosta de comer, a gente fica feliz em preparar a casa, o ambiente, né? E com Deus não é diferente, com o nosso noivo não é diferente.
Nós precisamos entender que se nós não tivermos um tempo de qualidade com o noivo, nós não vamos conhecer o que está no coração desse noivo. E a nossa lâmpada só vai durar por um tempo o brilho. Se eu não tiver azeite para abastecer novamente essa lâmpada, se eu não tiver tido um tempo de qualidade com o noivo, a minha lâmpada só vai durar um tempo. E foi o que aconteceu com a louca. O brilho da lâmpada dela só durou por um tempo, e quando ela acordou, foi que ela se deu conta que o azeite tinha acabado, não tinha mais. Não tinha mais. Mas a noiva verdadeira, ela é diferente. Ela é aquela que é convocada pelo noivo para adquirir valores e valores do reino. E é adquirido por herança, porque ela tem um pai. Essa prudente tem um noivo, essa prudente tem um pai. E ela recebeu os valores de reino. Ela não estava focada nos valores terrenos, as coisas que ela podia adquirir aqui na terra. A prudente, ela busca não só ter a lâmpada acesa para guiar o seu caminho, mas ela também se abastece com azeite, que é a presença do Espírito, porque ela depende dele para tudo. Isso foi um resultado de esforço dessa noiva, dessa prudente. Ela se esforçou para ter o abastecimento dela. Ela não teve um caso, ela teve um relacionamento diário com o noivo. E essa prudente, que é a noiva verdadeira, ela quis os valores eternos, ela quis conhecer o coração do noivo, ela quis sentir o perfume do noivo, a presença do noivo, os ensinamentos desse noivo. Ela quis aprender e guardar em seu coração tudo que agradava o noivo. Essa é a prudente. Jesus não convoca prostitutas, Jesus convoca a noiva. E o compromisso com esse noivo custa caro. Vai custar o nosso tudo. Custa caro se relacionar com Jesus. Eu não posso dizer para ti que se relacionar com esse noivo não vai custar o teu tudo, vai. Mas vai valer muito a pena, vai valer muito a pena. Porque quando esse noivo chegar, você vai ver o quanto valerá a pena ter dedicado todo o teu tempo para conhecer verdadeiramente o coração desse noivo. A voz do noivo é o que a noiva necessita. A voz dele é perceptível, é desejável, é ajustada, é doce, é suave. A voz do noivo é cheia de justiça. A voz do noivo é inconfundível. A voz do noivo te mantém no caminho. E eu e você devemos escolher todos os dias, porque sem ele não podemos fazer nada. E é admirável a lealdade de uma noiva, a noiva que é fiel ao noivo. Mas não é uma lealdade, Deus não está chamando uma noiva para uma lealdade que é só quando ela está em público e quando as luzes estão acesas. Mas é quando esse público se vai, essa luz apaga. E só quem está observando essa noiva é o espiritual, é o reino espiritual. É o noivo que está olhando no secreto, é a família do noivo que está observando essa noiva, o comportamento e a lealdade dessa noiva. E será que nós, quando as luzes se apagam, será que nós temos sido fiéis mesmo a esse noivo? Será que nós seremos aprovados para esse casamento um dia? Lá em Mateus 7, de 21 a 23, diz: nem todos entrarão no reino. Nem todos sentarão à mesa. Nem todos. E esse nem todos me assusta muito. Eu não sei se assusta você. Mas a mim me assusta muito. Nem todos entrarão. Nem todos sentarão. Nem todos cearão. E para mim é muito assustador. E eu luto todos os dias, sim, para que eu entre, para que eu faça parte dessas bodas, para que eu seja chamada por Jesus para sentar à mesa e ser servida. Porque é isso que o noivo vai fazer com a noiva.
Jesus quer pôr um anel no seu dedo, Jesus quer dançar contigo, Jesus quer te mostrar as delícias da eternidade. Ele quer sentar à mesa contigo e cear. Mas quando foi que você orou e você chorou até cansar? E eu vou te fazer várias perguntas aqui, eu quero que você vá pensando aí. Não precisa você se expor, mas qual foi a última vez que você orou e chorou até se cansar? Quando foi a última vez que você fez um jejum para matar a sua carne? Quando foi que você ficou no colo do noivo admirando a sua beleza e a santidade e disse para ele, eu te amo? Quando foi a última vez que você cantou um louvor de adoração ao noivo e a sua alma ficou gritando? Quando foi a última vez que o seu espírito ficou embriagado de amor apenas porque o noivo estava ali do seu lado? Quando foi a última vez que disse ao noivo que sente saudade do céu e que ele já pode vir porque você está pronto? Conhecer a nossa identidade vai nos dar voz de autoridade, vai nos ajudar a cumprir o propósito divino sobre a nossa vida. Conhecer a nossa identidade nos dará poder para tirar da condição de vítima e nos fazer protagonista da nossa história. Conhecer a nossa identidade de noiva nos arranca do passado de prostituta e da condenação de viver só um caso para viver um relacionamento que vai durar por toda a eternidade. Amém? Conhecer a nossa identidade de noiva nos torna livres e poderosos e nos faz ser uma flecha na mão do noivo. E eu te pergunto, quem é você? Você é a louca que quer todos, mas não se compromete com ninguém? Deseja apenas, só por um instante, ter aquilo que te agrada? Você é a noiva verdadeira que encontrou alegria no seu relacionamento com o noivo e você adquiriu valores do reino? Você é a prudente que quando a porta abrir vai ouvir Apocalipse 19:7 que diz: alegremo-nos, exultemo-nos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Aleluia. A noiva verdadeira entrará para a eternidade e receberá os valores e tesouros do que é eterno. Mas a prostituta gospel será julgada e condenada pelos preços do que é perecível e terreno. Não tenha uma impostora dentro de você. Abrace a sua identidade de noiva. Amém? E se essa palavra falou nessa noite ao seu coração, e se você, assim como eu, um dia se sentiu essa louca, essa noiva, essa virgem que não teve tempo por noivo, que não estava interessada nem um pouco em se relacionar com esse noivo. Se um dia você foi, ou se um dia você se sente assim, eu quero te dizer que não é o fim. Maria, ela era uma prostituta também. E quando ela chegou naquele banquete, ela começou a lavar os pés de Jesus em arrependimento, porque é o arrependimento que muda a história, que muda a identidade, que transforma a nossa vida e a nossa história. Quando ela chega aos pés de Jesus e ela começa a lavar e a chorar e se arrepender, ali a identidade dela foi mudada. Ali ela deixou de ser a prostituta para ser uma noiva de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite, se você quiser, Deus tiver falado ao seu coração e você quiser vir aqui à frente, para nós orarmos com você a respeito desse sentimento mesmo que você pode se sentir um pouco assim, um pouco louca. E você pode sentir medo. Eu não sei se muitas de vocês sentem medo da volta do noivo. Mas uma coisa eu sei, o noivo está chegando. O noivo está muito perto.
E você, precisamos entrar nessas bodas, nós precisamos entrar. Quando a louca percebeu que não tinha mais, que ela bateu e o noivo não abriu mais, porque não tinha mais tempo. Eu quero te dizer que hoje ainda tem tempo, porque a porta ainda não se fechou. O noivo ainda não chegou, mas ele pode chegar a qualquer instante.